Oi. Ah, foi. Olá, você que está acompanhando depois, seja muito bem-vindo. Você que está conosco. Bem, na minha frente estão aparecendo Vivian, Dona Marli e a Rita. Vocês estão vendo direitinho? Muito bem. Então, fazendo um apanhado. Eu tinha aqui, lógico, o compêndio, o catecismo, o código de direito canônico. Eu não sei se vocês leram no grupo, né? Vamos lá, uma ideia. Eu coloquei a tática para você descobrir se um discurso ele é ideológico nos dois extremos, tanto na questão liberalista, do liberalismo, do individualismo, de um lado, aquilo que a gente tem como concepção política, a questão direita, e a questão também do coletivismo, né? Questão de guerra de classe, a questão somente do social, aquilo de concepção política esquerda, né? Então eu coloquei no grupo a tática. Como é que eu consigo enxergar se um discurso é ideológico, mesmo dentro da igreja? E aí dentro da igreja também, esses dois grupos, aquele que é conhecido como Radtred, né, os radicais tradicionalistas, e o outro grupo, a questão da TL, né, Teologia da Libertação. E a tática é justamente essa, ter na cabeça o grande mandamento, o maior dos mandamentos. A questão do mandamento, o próprio Jesus fala, resume tudo. Todos os preceitos, todas as leis, todo o sentido, está no grande mandamento. Hoje a gente não compreende bem, porque a gente não sabe mais o que significa o amor. Então, a cultura de hoje deturpou o sentido de amor, assim como deturpou o sentido de liberdade, a palavra liberdade. Então, saber que o sentido da vida humana o homem é um ser religioso. A gente vê na questão da teologia fundamental falando muito bem sobre isso. O homem é um ser religioso, é um homem que relaciona-se com Deus. Por isso nós prestamos um culto a Deus. É por isso que domingo nós nos reunimos na liturgia para celebrar a Eucaristia. Por isso que domingo é o dia por excelência, dia do Senhor, é o dia de estar na igreja, porque é o momento de relacionar-se com Deus por excelência. É a presença substancial de Jesus na Eucaristia. Então, esse é o sentido da vida humana. O homem é um ser religioso. E, como prática de uma vida religiosa, está o outro. O outro não é um número. O outro não é uma massa. O outro é alguém. Esse alguém que é meu irmão. Tem a mesma dignidade de pessoa humana. Então, eu devo amar a Deus e devo amar o próximo. Então, se eu pego um discurso dizendo que o que basta não é o outro, o que basta é somente Deus, eu deturpei o sentido completo. Eu reduzi, eu corrompi. Da mesma forma, se eu fizer um discurso somente de prática, somente social, que não importa mais Deus, ou que Deus não existe, ou que a religião é o ópio do povo, como afirma essa doutrina marxista, eu também corrompi o sentido original e fiz desse discurso também um ideológico. Então, para matar um discurso ideológico, eu não posso tirar essas dimensões, que na verdade não se separam, mas é uma coisa só. O meu relacionar-se com Deus é um relacionar-se com o próximo. Quanto mais de Deus eu tiver próximo, mais o sentido da vida humana será mais real, né? Será mais verdadeiro. Eu não terei ódio do outro, eu terei para com o outro amor, entende? Então, aqui você já mata a questão da ideologia. Falei também sobre a questão do que é a doutrina social da igreja, nós falamos sobre a dignidade da vida humana, sua vocação para a comunhão de pessoas. O homem não vive para ser sozinho, nós não somos ilhas, né? A pandemia nos trouxe para casa, mas aqui em casa nós temos uma comunhão de pessoas, na família. Ah, mas eu moro sozinho, então a gente busca meios de relacionar. Vamos dar um exemplo? Os nossos encontros, não foi assim, poxa, tô com saudade, que bom te ver aí na janelinha, que bom, porque nós procuramos viver nesta comunhão de pessoas. O homem não é para viver só. O homem é para viver e buscar a sua
comunhão. A minha internet está boa ou está picotando? Vocês estão escutando bem? Tá boa. Tá bom. Então tá bom. Qualquer coisa, vocês me avisam. Avisa na hora, Rita. Você fala, tá ruim. Que aí eu pego o cabo aqui e boto aqui, tá bom? Então vamos lá. Os direitos fundamentais. Aqui é muito importante compreender o que é a vida humana. Compreender o que é o homem. Então nós falamos também sobre isso. Então a igreja vai sempre se pronunciar na questão da salvação das almas. Se algo temporário está prejudicando a salvação das almas, a gente tem o dever de denunciar, o dever de evangelizar, né? Nós vimos também a questão, o passo que a gente deu, lembrem? O passo que a gente deu, o que é a doutrina social da igreja, e o primeiro passo qual é? Reconhecer em cada vida humana a sua dignidade. Eu não vou gostar mais da Vivian porque ela é mais inteligente. Eu não vou gostar da Dona Marli mais porque ela é mais carinhosa. Eu não vou gostar mais da Ruth porque ela é mais presente e atenciosa. Não é as circunstâncias que faz ter a dignidade da vida humana. Toda vida merece a sua dignidade. Merece não. Tem a sua dignidade, filho de Deus. Mesmo se a pessoa tiver limitado o seu raciocínio, tiver limitado fisicamente, tiver limitado a questão de raciocinar, cerebral, é vida, então possui uma dignidade. É duro, né? Porque a gente vive numa cidade onde tem muito morador de rua, né? Muitos dependentes químicos que vivem como se fosse um zumbi na rua, né? E às vezes a gente trata, a gente olha e parece que é um ser descartável. Ele procurou isso. Isso deveria nos incomodar, sabe? Eu costumo, pelo menos, tentar, ao menos, de fazer uma oração quando eu vejo uma pessoa assim. Olha, foi muito duro hoje. Hoje, quando eu cheguei na casa para dar a catequese, o menino estava saindo. Menino inteligente, o mais participativo na catequese. Eu cheguei e falei, que isso, cara? Ele, oi, tchau. Tô indo embora. Eu falei, não vai não. Tentei convencer, mas ele estava decidido. Aí você me pergunta, ele vai para onde? Ele vai para a rua. Morar na rua. Está pegando uma casa que acolheu para morar na rua, porque já não está aguentando mais de abstinência. Vai se drogar. É muito duro, cara. É muito triste. É de cortar o coração. Porque você vê a capacidade de inteligência daquele menino. E por mais que não fosse inteligente, é uma vida humana que está sendo... não percebe a sua dignidade. Não percebe a sua integralidade, sabe? E vai ser escravo das drogas mais uma vez. Então, é por isso que quando se tem parte política, né, de votação política, a igreja nunca vai falar vote no candidato A. Oficialmente, a igreja nunca vai falar sobre isso, porque a igreja não é partidária, a igreja enxerga de cima e como um todo. Por isso que ela não tem partido, né? Mas ela sempre vai dar as orientações para que as pessoas votem consciente. A primeira orientação, você sempre vai ver isso na lista. Pelo menos deveria. Mas no Rio de Janeiro você sempre vai ver. Procurar que o partido ou o candidato ou político defenda a vida humana desde a concepção. Desde a concepção. Por que isso? Porque desde a concepção há uma vida. Há uma vida humana que deve ter todos os direitos defendidos. Eu vi um programa de humor onde o humorista, que é a favor da descriminalização do aborto, recebeu uma menina, que hoje ela é deputada, ela é evangélica, e ele perguntava, falou assim, por que essa tua voz de defender a questão do aborto? Nós temos que defender a vida. Ele dizia isso. E ela falava assim, ué, mas o bebê é uma vida. Ele, não, você não está entendendo, não está entendendo. Eu estou falando da vida. Ele, então, ela falou, a vida. Aí ela virou a pergunta para ele e disse, quando a vida humana começa? Ele, eu sei lá, dos 3 meses, 5 meses. Ela, pois é. E tem gente que vai dizer que é dos 2 meses, que é 1 mês, que é da concepção. Se é vida,
é para ser defendida. Aí ele falava, não, mas a gente precisa defender a vida da mãe. Precisa lutar pela vida. Ué, mas você vai lutar pela vida matando uma vida? E ele ficava sem resposta. Então a igreja parte deste princípio. Ele parte desse princípio. Defender a dignidade da vida. Por que isso? E as duas ideologias vão bater cabeça. Por isso que eu falei, as duas ideologias são dois lados da mesma moeda. Uma ideologia vai dizer, ah, não, a gente tem que abortar para não nascer mais um pobre. É uma ideologia individualista, pertence ao liberalismo. Né? E você vai ver o discurso sendo similar. Vai falar sobre classe. Perdão. Esse discurso, os dois lados vão ter. Os dois lados vão ter. Você vê, por exemplo, um Edir Macedo falando sobre isso, que ele é a favor. Por quê? Porque ele tem em si uma ideologia da questão da teologia da prosperidade, teologia materialista, onde coloca acima a dignidade do ter e não o ser. Então a igreja sempre parte desse princípio. Mesmo diante dos bens temporais, cada vida tem uma dignidade, entende? Por isso esse é o fator principal, fator inicial. Depois, como eu disse, depois de falar da dignidade da vida humana, nós falamos sobre corpos naturais. O que são corpos naturais? A gente tem associações com a mesma finalidade, o mesmo bem comum. Falamos sobre a questão dos moradores da mesma rua, falamos da questão do condomínio. E aqui a primeira célula dos corpos naturais da sociedade é a família. A família vem antes de prefeito, a família vem antes do governador, a família vem antes do presidente, a família vem antes do ministro, a família vem antes do deputado. A família é a célula mais importante da sociedade. Então, a doutrina social da igreja vai falar sobre isso. Os primeiros corpos naturais são a família. Pergunto a vocês, não precisa responder, senão eu tenho que abrir o microfone. A sociedade está desregrada ou vai muito bem, obrigado? A sociedade, você percebe que a sociedade está acabada, vai se destruindo, está se deteriorando. E por que a sociedade está chegando nesse nível? Porque nós estamos destruindo as famílias. Estamos destruindo as famílias. Um dos propulsores, um dos vetores, e veremos lá no final, no último slide, é a questão cultural. A questão cultural. Dentro dessa questão cultural, nós estamos vivendo a revolução sexual, que faz parte do marxismo cultural. Vocês vão numa festa, já falei isso, repito, vocês vão numa festa ou ficam escutando músicas de rádio secular, praticamente todas é de cunho sexual. É ou não é? É um tal de rebola, 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 abaixa, abaixa, faz isso, faz aquilo. Por quê? Não se importa mais a família, se importa mais o individualismo, o prazer exacerbado. A finalidade não está na luta da célula vital da sociedade. Famílias fracas, sociedade fraca. Isso a gente falou. Depois, falamos sobre os 3 pilares da doutrina social da igreja, lembram? A questão do bem comum, dentro do bem comum, a destinação universal dos bens, a questão da subsidiariedade. O Papa Francisco fala sobre o subsídio dentro da Fratelli Tutti, dentro desse novo documento. Ele cita um dos princípios da DSI, e um dos princípios da DSI é a da subsidiariedade. O que troço é esse? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Dentro da subsidiariedade temos a participação. Nós falamos também um pouco sobre isso, daqui a pouco a gente passa nos slides correndo. E o terceiro, e a alma da DSI, a solidariedade. Princípio do bem comum, nós falamos, é o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada membro alcançar mais plena e facilmente a perfeição. Não se trata de simples soma dos bens particulares de cada sujeito.
é um bem indivisível, porque somente juntos se pode alcançá-lo, aumentá-lo e conservá-lo. É interessante o SIC que ele traz para todos os homens, o homem todo. O que é o bem comum? É os bens temporários. A alimentação, vestuário, a saúde, o trabalho, a educação, cultura, informação, direito de constituir família, direito à propriedade particular. Então, tudo isso deve favorecer. Veja, o bem comum não significa todos vivendo o mesmo nível social. Isso, quem prega essa ilusão é o comunismo. O bem comum são os bens disponíveis para que você possa favorecer o teu progresso para a santidade. E não o progresso econômico em si. O progresso econômico faz parte se ele voltasse à santidade. Um dos princípios que a gente fala sobre a participação, eu acho que eu não citei aqui, a questão, o que é o trabalho humano? O que é o trabalho? O trabalho, o fim primeiro, é a sua sustentação. Por que a sustentação? Porque com esse dinheiro você consegue administrar os bens temporários em vista do sumo bem, que é Deus. Então, o trabalho tem a primeira dimensão de sustento, mas também, sobretudo, o trabalho também é um meio de se alcançar a santidade. Dei um exemplo, só para relembrar o nosso encontro passado, o exemplo do meu professor da faculdade. Já há uns 20 anos atrás, fazem 20 anos, acho que é isso, né? Mais de 20 anos, na minha faculdade. Quando o professor dizia, trabalhe com aquilo que você ame. Na nossa linguagem, trabalhe com aquilo que você é vocacionado. Mesmo que você ganhe pouco. Porque você será feliz doando naquilo que é a tua vocação. E quantas pessoas fazem concurso para ganhar muito, entram no trabalho e vivem uma vida depressiva? Porque é aquele custo, né? Eu tenho que ir para o trabalho. Eu tenho que ir para o trabalho. Eu não estou aguentando mais. Porque ele só visa o salário no final do mês. Não desenvolve no trabalho a sua santidade. Então, todos os homens e o homem todo. Uma dimensão aqui é a dimensão antropológica. O homem é composto de corpo e alma, numa unidade de corpo e alma. O homem todo. Então, bens temporais, eles devem favorecer ao sumo bem, o bem final, que é a bem-aventurança celeste. Jesus diz sobre isso, lembram? De que adianta o homem ganhar a vida inteira, ganhar tudo e perder a vida eterna? O que adianta você fazer o alto concurso e aquele alto concurso, aquele alto salário te levar para um materialismo ou vamos dizer, um egocentrismo ou um egoísmo? Aí o trabalho não valeu de nada, porque o trabalho só teve uma dimensão, a materialidade das coisas. Então, o bem comum é um ordenamento ao sumo bem. Então, vocês veem em campanha política, tem um filme que é engraçado, né? Que o político fala assim, a saúde é a minha prioridade. Aí o segundo discurso dele, a educação é a minha prioridade. Aí fala o terceiro discurso, a segurança pública é a minha prioridade. Quando, na verdade, a prioridade deveria ser o bem comum. O bem comum. Favorecer que todos os homens tenham acesso ao trabalho, né? Há uma frase na doutrina social da igreja muito interessante, que a igreja não... O pobre não pode viver do assistencialismo, né? O pobre deve alcançar o seu sentido de vida. Então, onde é que é o sentido da vida? Através do meio do trabalho. São Paulo pega pesado, lembra? Quem não trabalha, não... Como é que é a frase? Quem trabalha é aquele que tem o que comer, né? Esqueci agora a frase. Esqueci, enfim. Aquele que quer de comer tem que trabalhar. Negócio desse. Ele fala, o próprio São Paulo vendia, vivia do trabalho, o trabalho como dignidade.
Princípio da subsidiariedade. 4h20, passou rapidinho. Aqui, como eu falei, a questão dos corpos naturais, a questão do subsídio. Aqui eu resumo dizendo, trago um pouquinho do catecismo. Uma intervenção exagerada do Estado pode constituir uma ameaça à liberdade. E as iniciativas pessoais. Princípio da participação. O que seria isso? Vamos lá. A dona Marli, dona Ruth e a Vivian mandaram mensagem uma para outra. Gente, vamos vender blusa? E aí as pastorais compram blusa com a gente. Aí a dona Marli fala assim, poxa, legal, tem um espaço aqui em casa. Vou comprar os equipamentos, vamos vender blusa. A igreja fala que isso é muito legal, muito bom, porque é o princípio da participação. E se vocês tiverem dificuldade nisso, o governo poderia subsidiarizar, que é a subsidiariedade, ajudar com que vocês desenvolvam essas potencialidades, o princípio da participação. Nos regimes totalitários, que a gente já viu que é destruidores, o representante vai falar assim, Vivian, Marli e Ruth, não pode. Quem vende blusa é o Estado. Então, se vocês quiserem vender blusa, que tentem um emprego no Estado. O Estado toma conta de tudo. Então, o Estado vai crescendo, vai inchando, até que ele suga os homens e deixa os homens na miséria. Os regimes totalitários, foi isso que aconteceu. Os homens não conseguem a dignidade no trabalho, não conseguem ter livre iniciativa, não conseguem ter a participação, porque o Estado tomou conta de tudo. Então, nem ter... as ideologias liberais vão dizer Estado nenhum, tudo à base do dinheiro, isso não pode, e o outro lado vai dizer Estado total, que também não pode. Entende? Então, a gente tem que entender o papel dos corpos naturais, a questão de um organismo político. Eles estão ali para trabalhar pelo bem comum. Não estão ali para se enriquecer, ou não estão ali para perpetuar no poder, ou sugar o trabalhador, né? Vamos seguindo aqui. Eu gosto muito do SIC 1941. Os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com o auxílio da solidariedade. Solidariedade dos pobres entre si. Olha o que o catecismo diz, hein? Dos ricos e dos pobres, dos trabalhadores entre si, dos empregadores e empregados na empresa, solidariedade entre as nações e entre os povos. Isso aqui é um tapa sem mão no marxismo que prega a divisão coletivista, a guerra de classes. Só se pode resolver não dividindo o povo em setores, mas transformando tudo aquilo que há de errado em organismos de solidariedade. E nós demos um exemplo do povo do interior, como que aquele que ganha um pouco mais vive muito bem com aquele que ganha menos, como que empregadores e empregados se dão muito bem, porque existe uma harmonia familiar. Existe ali uma compreensão de dignidade da pessoa humana. Na vida do interior, o outro não é um número. O outro é uma pessoa que é muito importante para a nossa cidade. Não é assim? Então, a solidariedade transformará os órgãos viciados da nossa sociedade. Aqui a gente já falou sobre isso. A integração da subsidiariedade e solidariedade, que Bento XVI traz de uma forma brilhante. Na aplicação da doutrina social da Igreja, os princípios da subsidiariedade e solidariedade sempre devem ser vistos e aplicados em conjunto, pois o princípio da subsidiariedade há de ser mantido estritamente ligado com o princípio de solidariedade. E vice-versa, porque a subsidiariedade sem a solidariedade decai aonde? Atenção, no particularismo social. A solidariedade
sem subsidiariedade, decai num assistencialismo, que humilha o sujeito necessitado. Olha que bonito. Então, quando a gente vê alguém mendigando, né? O trabalho do Maranatá, por exemplo. O trabalho do Maranatá, eles há pouco tempo, agora acho que não estão fazendo, receberam de doação um ônibus, onde o motorista e os meninos internados entram nesse ônibus, percorrendo as ruas, vendo os moradores de rua e perguntando se eles querem morar na casa do Maranatá. Para poder o quê? Se recuperarem da drogadição, se recuperarem da dependência química, e aí depois da recuperação da sua dignidade, ele possa depois ter um emprego, ter um trabalho e voltar à sociedade. Mas voltar à sociedade como? Não de uma forma de assistencialismo, mas uma forma de recuperar a sua dignidade. Entende? Aqui eu não falei. Alguma voz? Porque eles já estão enjoados da minha voz. Pode ler aqui a questão do compêndio da doutrina social da igreja, por favor? Uma voz aí, por favor. Ativa o microfone e fala. Em resposta à primeira grande questão social, Leão XIII promulga a primeira encíclica social, a Rerum Novarum. Ela examina a condição dos trabalhadores assalariados, particularmente penosa para os operários das indústrias, afligidos por uma indigna miséria. Exclui o socialismo como remédio. Isso, fica na linha aí, não sai da linha não. Fica na linha aí para você ler daqui a pouco o restante. Olha só, lembra que eu falei? A doutrina social da igreja vem desde quando? Desde a época de Jesus. É Jesus que fala como a gente vive socialmente, como a gente vive na sociedade. Só que em organismo organizada, com uma doutrina, ela inicia, é chamada de carta-mãe, é como se fosse o catecismo da doutrina social da igreja, é a Rerum Novarum. Ela que dá esse pontapé inicial. Veja, quem leu foi acho que Maria de Lourdes, né? Foi essa, acho que é a voz, Maria de Lourdes. Não foi? Oi. Oi? Acho que foi, viu? Foi. Tá. Oi. Calma aí, só um minuto. O compêndio vai dizer o seguinte, né? Em resposta à primeira questão social, a primeira grande questão social. Que contexto social é esse? Aí eu escrevi aqui como cola a Revolução Francesa, o liberalismo. Veja que a primeira ideologia não foi o marxismo. A primeira ideologia foi o liberalismo. O marxismo é uma resposta ao liberalismo. E aí a Rerum Novarum vai dizer o remédio é pior do que a primeira ideologia. E a questão da Revolução Industrial. O que aconteceu na Revolução Industrial? Os homens saíram do campo com suas mulheres e seus filhos e foram trabalhar nas empresas, nas grandes empresas. Só que foram trabalhar sem a mínima dignidade, numa indigna miséria, recebendo uma mixaria, porque só tinha aquele emprego, sem ter hora de almoço, sem ter férias, sem ter direito nenhum, trabalhando como escravo. Então, o primeiro grande problema foi essa questão da Revolução Industrial. Aqui é uma chave que eu queria bater na tecla, porque os professores de história hoje, salvo as exceções, potencializam esse lado. Eu não sei se a Vivian chegou a estudar esse lado porque ela é pedagoga, né? Ou licenciatura, eu não sei. Mas na áreas geralmente humanas aprende isso. Uma questão histórica, ou filosofia da história, ou questão da história, né? Vai potencializar a questão da Revolução Industrial, que foi um grande mal, mas vai ensinar como um bem a questão da análise marxista. Esse que é o grande problema. Esse que é o grande, por isso que a gente está formando militantes ateus nas nossas universidades. Porque você potencializa um problema que de fato foi um problema grave, a Revolução Industrial, mas não fala do outro problema. Fala como se fosse um bem,
que não é um bem. Então, a Hero Novaro vai falar, olha, a Revolução Industrial, ele não fala nesta linha, mas vai falar que a grande primeira questão social é essa, o liberalismo, mas o remédio foi horrível. O remédio foi horrível. A aplicação do remédio foi horrível. Então, é essas ideologias que a igreja condena, mas a gente não tem essa visão porque ela é ensinada deturpadamente na questão da licenciatura, das áreas humanas. Entende? Então, a Hero Novaro e o compêndio repete a Hero Novaro sobre isso. O que é Hero Novaro? As coisas novas. Então, a igreja está se posicionando sobre as coisas novas. Maria de Lourdes, lê a Hero Novaro número 3, por favor. Essa parte aqui em negrito. Deixa eu tirar aqui. Os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Obrigado, Maria de Lourdes, volte sempre. Então, olha só como é que o remédio é horrível. O socialismo, na sua originalidade, defendia a propriedade coletiva. Vamos dizer que nós, da família teológica, isso fosse implementado no Rio de Janeiro, implementado no Brasil, a gente não pode ter mais casa, a gente tem que morar em uma propriedade coletiva. Todo mundo morando junto. Porque, para a ideologia, a família é a primeira instituição burguesa. E ela deve ser combatida. Quando a gente vê essas culturas de vídeo debochando do Natal, aguardem, porque está chegando. Quando vocês veem esses vídeos ensinando que família é simplesmente um laço de carinho, tudo vale a pena, está resgatando aquilo que se pregou lá atrás. Onde a família não tem autonomia de educar. Isso tudo deve ser do município e do Estado. Ou seja, o Estado grande. Não se tem mais o princípio da participação. Entende? Essa guerra de classe em dividir o ser humano por setores. Isso é horrível. Isso é horrível. Vamos lá, uma outra voz. Hero Novaro número 4 e número 5. Quem pode ler, por favor? Liga o microfone e deixa eu ouvir isso. Ninguém. A conversão da propriedade... Vai, Marisa. A conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, tão preconizada pelo socialismo, não teria outro efeito senão tornar a situação dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário e roubando-lhes, por isso mesmo, toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o seu patrimônio e melhorarem a sua situação. Vocês estão compreendendo o que é a Hero Novaro? Nós estamos fazendo um apanhado da Hero Novaro. Isso que você escuta de salário mínimo, desses direitos, todos esses direitos foram baseados na doutrina social da igreja para quê? Para favorecer a família. Porque aí a gente tem um salário para que a família possa subsistir. Por isso foi criado um salário mínimo para que pudesse ter educação, que pudesse ter saúde, pudesse ter alimentação. A gente sabe que a realidade não é essa. Mas a intenção primeira é justamente essa. Para favorecer quem? A família. Propriedade particular. A sua casa hoje, onde você liga essa câmera, e você pode relacionar-se com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com seu filho. Isso foi defendido pela igreja. Quando essa onda entrou no socialismo, e por isso matou muita gente, matou muitos sacerdotes, foi para combater esse erro inicial de querer combater a questão da família, querendo criar a propriedade coletiva. A igreja falou, não, a propriedade particular é importante para quem? Para a família. Então, devemos estipular um salário mínimo para quem? Para a família.
para que o pater família possa trazer o dinheiro para casa do salário mínimo e possa ter a dignidade de educar os seus filhos junto com sua esposa. Então, compreender o que tem lá atrás, isso não é ensinado nas escolas, infelizmente, para a gente compreender o que acontece hoje. Entende? Então, a propriedade particular, que não é absoluto, por que não é absoluto? Vamos dizer que, vamos lá, vou falar a pessoa mais nobre aqui da nossa sala, o pai da Vivian, que é o diácono. O pai da Vivian é um mega empresário da área do Meia. E ele simplesmente compra todas as casas. E agora? Vamos morar onde? Aí o governo tem que entrar para poder dar a dignidade de uma habitação, propriedade particular, para que as pessoas possam desenvolver. Então a igreja fala o seguinte, atenção, não está escrito aqui. A propriedade particular é de suma importância, mas não é absoluta. Porque se a gente fala que é absoluto, poderia a propriedade ficar na mão simplesmente de 1, 2, 3 pessoas. E aí não tem uma destinação universal dos bens e da terra para que as pessoas possam desenvolver as suas potencialidades, entendem? Agora uma voz, já que a Vivian não leu na 4 e 5, pode ler a número 9, da Renovar 9? É impossível que na sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível. O erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas natas uma da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente, num duelo obstinado. Isto é uma aberração. A concórdia traz consigo a ordem e a beleza. Ao contrário, de um conflito perpétuo só podem resultar confusão e lutas selvagens. A Rerum Novarum trouxe à tona o que aconteceu na época. Os horrores das ideologias. O compêndio, se você comprar o compêndio e estudar a história dos pronunciamentos magisteriais, você vai ver, por exemplo, os documentos condenando as ideologias. Então, condenou formalmente o socialismo, condenou o comunismo, condenou o fascismo, condenou o nazismo. Você tem documento disso tudo, da igreja se posicionando. Então, o que a igreja está falando aqui, e vocês tomem cuidado. É muito importante, é uma pena que a gente tem que estudar muito rápido a doutrina social da igreja, mas a gente poderia fazer cursos sobre a doutrina social da igreja para compreender e estudar e ficar alerta às coisas que acontecem. Tomem cuidado quando vem esse slogan de vidas negras importam. Tomem muito cuidado com essa reação de quebrar um supermercado, tacar fogo no supermercado. Tomem muito cuidado quando jornalistas publicam no Twitter. Por que ainda não... É brincadeira. Por que ainda não tivemos instituições queimadas no Brasil? Como igreja, como supermercados. O próprio jornalista incentivando isso. Da onde vem isso? Dessa guerra de classe. Atenção. Aí você fala assim, por que guerra de classes? Eu não sei se vocês têm paciência. Basta você compreender e você ver as propagandas políticas. Sempre tem uma voz de determinada classe, não tem? Votem em mim, que eu represento os homossexuais. Votem em mim, que eu represento os negros. E se um negro, por exemplo, tem opinião contrária, pancada nele. É guerra. Então, tomem cuidado quando a gente começa a dividir o ser humano por cor, por religião, por nacionalidade, por sotaque. Lembrem, qual é o primeiro, nossa caminhada, o primeiro princípio da doutrina social da igreja? Princípio não, vou trazer esse nome não, porque o princípio é aqueles 3 pilares. Mas o ponto mais alto, vamos dizer assim, compreender o que é o homem, o que é a vida humana. Então, todas as vidas importam, desde a concepção até a morte natural. Então, sempre quando você tiver uma voz defendendo classes, cuidado, 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 porque a gente sabe o que está escondido por trás, entende? E a Rerum Novarum fala muito sobre isso.
Uma outra voz. Uma outra voz. Catecismo, por favor. A Embaixo Igreja aí. tem vetado as ideologias totalitárias e ateias, associadas nos tempos modernos ao comunismo, ao socialismo. Por outro lado, recusou na prática do capitalismo, o individualismo e o primado absoluto da lei, a lei do livre mercado sobre o trabalho humano. Não dá para ler o finalzinho. Isso. Então, vamos lá. Marxismo cultural. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, por isso que eu botei o CF, conferir. Né? Então, nós temos hoje a igreja se pronunciando contra os dois lados. Um lado, ela rejeita a ideologia do comunismo e do socialismo. Agora, atenção. Como se constrói uma ideologia? Eu construo uma ideologia batendo? Não, eu construo uma ideologia como? Eu pego elementos da verdade, faço uma corrupção desses elementos e isolo esse elemento. Então, quer ver, por exemplo, a palavra amor e os pobres. Lógico, os pobres para a gente têm importância. Assim como tem o rico, assim como tem a classe média. Mas o pobre, quando se perde todo o bem temporário que traz para ele uma miséria, uma vida miséria, então nós, como solidariedade, nós cuidamos dele. Por quê? Porque vemos um outro Cristo. Não estimulando o ódio, mas trazendo a questão da solidariedade. Então, como é que eles corrompem? Trazendo uma classe, tendo que enfrentar outra classe. Trazendo o ódio. É isso que você vê, por exemplo, pessoas falando: precisamos combater os poderosos, precisamos tributar os poderosos, precisamos fazer isso. E aí você traz para si uma classe para lutar com a outra. São Vicente de Paulo vai falar: eu não sei quem é mais carente, se é o pobre de um prato de comida ou se é um rico de amor. Esses dois estão na periferia. Uma na periferia da miséria, numa indignidade por causa da gente egoísta, e outros numa periferia, uns vivem nesse ambiente que o outro só vale aquilo que tem. Não existe uma amizade sincera, não existe um amor verdadeiro, só existe uma aproximação por interesse. Não conhece o que é a felicidade, não conhece o que é o amor. Por isso que vocês veem tantos artistas aí renomados morrendo de overdose. Porque ele não consegue encontrar a felicidade, vai buscando, vai se anestesiando com os prazeres da vida. Por quê? Porque encontrou no status de um individualismo quando não consegue ter uma amizade. As pessoas se aproximam por interesse. É duro. Aí eu louvo a Deus por não ser rico, por ter pouco dinheiro. Que aí eu sei que as amizades que eu tenho é pelaquilo que eu sou e não pelo aquilo que eu tenho. Mas talvez vocês conheçam ou tenham parentes, né, de condições financeiras elevadas, que muita gente puxa saco, né? Assim, puxa saco para poder ter isso, não é amor, isso não é amizade. Isso aí é interesse, entende? Então, atenção, nós falamos de um lado e tem que falar do outro. O capitalismo em si não é uma ideologia condenada, porque capitalismo é uma troca de capital. São Paulo vivia de comércio. Vivia não, ele subsistia para não ser um peso na comunidade onde ele visitava. O que a igreja condena é o capitalismo individualista, onde tem primário no individualismo. Não. Um capitalismo selvagem, onde tem o primado absoluto do mercado, que tem a visão individualista. Vamos dar um exemplo. A Marisa trabalha comigo no meu trabalho. Ela foi contratada no meu trabalho, né? E ela teve um problema na perna. Marisa teve um problema na perna, não pode, vamos dizer que ela tinha a função de dirigir e fazer entrega. Entrega de mate. Vai ficar bonitinho. Ela é a entregadora do mate. Dirigia e entregava. Teve um problema na perna. Para quem tem uma visão individualista, Marisa não presta mais para mim.
eu jogo ela fora. Porque o que importa é o número que ela me traz. Mas se você mandar a Marisa embora, ela é a única pessoa na família que vai sustentar a família. Ah, não importa. O que importa é o meu mercado. Eu não tenho lucro, eu mando ela embora. Mandando Marisa embora, eu tenho uma família passando por necessidade. Eu transformei aquilo que poderia ser um organismo de solidariedade, transformei simplesmente sendo uma visão individualista. E o que seria uma visão coletivista? Eu não ter relacionamento nenhum com Marisa. Marisa me detesta porque eu sou o patrão dela. Então ela vai fazer com que o trabalho se torne um insuportável para combater o patrão e simplesmente ter ações de processo, como tem muita gente que entra num trabalho simplesmente pensando no momento que ele vai processar o patrão dele, que ele só quer os direitos dele. Não vai longe. Eu tenho um amigo próximo que ele vive disso. Mas quem disse que você conversa com ele e fala com ele? Ele entra no trabalho, a primeira coisa que ele pensa é já planejar um jeito de pegar os direitos dele e começa a forçar a demissão, tá nem aí. E ele consegue. Todos os direitos vai para o outro e ele não está nem aí para trabalho. Você percebe o erro aonde? Lá atrás. Quando o trabalho humano é simplesmente algo de individualismo ou coletivismo. O trabalho não potencializa a minha santidade. Entendem esses dois lados? E aí vocês vão compreender que esses dois lados são os dois lados da mesma moeda. Tem até um partido, eu não quero entrar no mérito disso, porque eu sei que envolve convicções, paixões, e eu pedi para não falar isso, mas uma prova mais clara que os lados são simplesmente dois lados da mesma moeda, com um partido, por exemplo, do PSOL. O PSOL defende essas duas bandeiras. Partido Socialismo e Liberdade. Escondido está ali o liberalismo. Escondido. Quando confunde o sentido da liberdade com uma liberdade absoluta. Repito, dois lados da mesma moeda. Eles só fingem que se detestam. Eles lá em cima só fingem que se detestam. Na verdade, é uma negociação para perpetuar o poder. Muito difícil você ver alguém entrando para poder ver o bem comum. E esse bem comum potencializar a tua vida. É difícil. E aí, sim, o que eu queria comentar. Aqui na nossa realidade, de fato, você não vai ver uma implementada como comunismo e o socialismo enquanto órgão político, né? Digo, de poder. O que você vai ver é mais um implementado na América, e já tentaram sobre isso, vai e volta, mas o que você mais vai ver é o marxismo cultural. Esse marxismo cultural, esse já ganhou proporções absolutas, que eu, sinceramente, eu acho que é guerra perdida. Eu acho que a gente não tem como revirar mais. Não tem como dar mais virada. Eu não gosto de ser pessimista, não. Eu sei que Deus tem a palavra final, mas já ganhou proporções que eu acho que não tem como a gente virar. Muitos de nós, nosso diálogo já está infiltrado com o marxismo cultural. Por exemplo, Gramsci, acho que é Antônio Gramsci, se eu não me engano, de uma filosofia chamada gramscianismo. Ele disse, você quer que o comunismo avance os litorais, avance territorialmente, vocês não vão conseguir mais a mão armada, como tantos massacres nós tivemos, como Lenin, Stalin, Mao Tse-tung. Ele disse, teremos que entrar pela cultura. E como é que se entra pela cultura? 3 propulsores. Se eu vou lembrar. Imprensa. Segundo propulsor a cultura. E o terceiro, educação. E aqui sim, senhores e senhoras, eu não sei se tem menino na sala, mas senhoras, aqui sim, vocês conseguem ver isso com mais clareza. Porque um jovem que entra na universidade, se ele não tiver as respostas em casa das minhocas que ele aprende, se ele não tiver alguém em casa para responder, é questão de tempo de ele se tornar um ateu. Questão de tempo. Da onde vem isso?
marxismo cultural, que ele vai destruir no campo da educação. Repito, acho que a Vivi é a menina aqui mais nova da nossa sala, que eu só também estou vendo 3 pessoas na minha frente, né? Mas ela estudou, não tem muito tempo, creio, né? Mas ela deve ter sido, entre aspas, vítima disso. Onde se destrói qualquer tipo de autoridade. Eles confundem dignidade da vida humana com questão de posições diferentes de autoridade. Por isso não respeitam o sacerdote, por isso não vão respeitar o pai, não vão respeitar a mãe, não vão respeitar a família, porque o próprio Marx vai dizer que a família é a primeira instituição burguesa e por isso deve ser destruída. E não é à toa que você vai vendo revolução sexual, não é à toa que você vai vendo ideologia de gênero, não é à toa que você vai vendo todos esses combates na televisão, não é à toa que você vai ter vídeo debochando no Natal, não é à toa. São organismos muito bem coordenados para destruir as instituições basilares. Quais são elas? Igreja, família. Então, eles aprendem sobre isso. Quantos filhos adolescentes chegam em casa e não respeitam mais seus pais? Por quê? Porque os pais não possuem mais autoridade. A autoridade deve ser suprimida. Voltando aonde isso? Voltando lá atrás, na originalidade da ideologia da propriedade coletiva. Na propriedade coletiva não tem mais pai, não tem mais mãe, todo mundo mora na mesma casa, não existe autoridade, não existe voz que educa, não existe uma instituição que educa. Então precisamos avançar nesse campo. Quer ver outro exemplo que nós vamos perder? Estamos perdendo a linguagem neutra da ideologia de gênero. Banheiro misturado. Da onde está vendo isso? Marxismo cultural. Que vão avançar. E nós estamos cruzando o braço. Nós estamos também sendo corrompidos, porque também temos figura de autoridades nossas que estão educando errado, que estão ensinando errado. Por isso, senhoras, senhores, quando eu tenho o privilégio, a graça, um chamado de Deus para ser professor Mater Ecclesiam Luz e Vida, eu não falo opinião pessoal. Eu falo aquilo que está escrito, eu falo aquilo que a igreja ensina, para que você saiba da verdade, porque a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. É por isso que imprensa está corrompida, educação está corrompida e a cultura está corrompida. Falo para os senhores, o Facebook está corrompido ideologicamente. Instagram, corrompido ideologicamente. Você abre uma página que tem de cunho conservador, de cunho católico, você vai ser censurado. O teu público vai ser restringido. Mas se você fala de ideologia de gênero, se você divide em classe e fala de classe, você tem um alcance fora do normal. Porque eles defendem o marxismo cultural. São anticristãos. Já parte errado da premissa. A premissa é errada, porque a premissa é ateia. Não acredita em Cristo, não acredita em Deus. Então a consequência é errada, porque a visão do homem é corrompida. Então nossa imprensa é corrompida, a nossa educação é corrompida e a nossa cultura é corrompida. Por isso a gente tem cada vez mais músicas de cunho sexual, absurdos, letras horríveis, culturas horríveis, onde despreza a família, onde despreza a igreja, onde despreza Cristo. E nós vemos, por exemplo, esse grupozinho, e aí eu falo grupozinho porque eu estou falando não ferindo a dignidade humana, mas o seu objetivo enquanto grupo, esse Porta dos Fundos, que mais uma vez vai nos atacar. Já anunciaram. E a cada ano está ganhando uma proporção desse tamanho. Porque você vai ver os comentários, as pessoas aplaudem, nos chamam de ridículos, nos chamam de palhaços, nos chamam de pessoas corrompidas, que não sabem a verdade, que têm mente fechada. E eles estão crescendo, estão crescendo, estão crescendo. E o que vai ser da próxima geração? Não sei. Continuando, depois eu vou pro bate-papo, porque eu tô vendo que tem gente pra caraca falando.
falando ali, ó, tem 11 vozes ali, vou ver depois. Então aqui, rapidinho, o amor aos pobres. O amor aos pobres é mesmo um dos motivos do dever de trabalhar. Olha, para poder fazer o bem e socorrer os necessitados. Quem era ladrão não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. E não se entende somente a pobreza material, mas também numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. A esmola dada aos pobres é um testemunho de caridade fraterna e também uma prática de justiça que agrada a Deus. Por isso a gente ama os pobres, porque a gente vê um Cristo neste que foi abandonado pelos outros. Na multidão de seres humanos, sem pão, sem teto, sem residência, como não conhecer Lázaro, reconhecer Lázaro, o mendigo faminto da parábola? Como não ouvir Jesus quando diz, também a mim o deixaste fazer? Por isso amamos os pobres. Fechado? Calma aí, agora deixa eu ver se eu interrompo aqui. Voltei a vê-los. Deixa eu ver aqui. O que estão dizendo? Caraca, gente pra caramba. Boa tarde, só ouvindo, neto visitando vovó. Tudo bem, Maria de Fátima, que sou neto. Pessoas esquecem que existem direitos e deveres. Muito bem. Bem lembrar isso. Esse documento que eu tive a palestra ontem é um documento de leitura de continuidade papal, né? Onde nos ensina a respeitar. Mamãe e papai já dizia, os teus direitos acabam quando... E agora esqueci. Como é que é, Elis? Onde o meu termina. Acaba onde começa o do outro. É. Onde começa o do outro. Muito bem. Minha esposa errou. Falou errado. Ela falou isso bem. Então, a questão do respeito. Respeito. Vai brigar comigo. Não vou brigar. Estou falando, é a mesma coisa. É verdade. Faz sentido, a ordem dos tratores. A ordem dos tratores não altera um viaduto. Kátia, tem pessoas que ainda colocam na justiça para se beneficiar de coisa que às vezes não tem direito. Exatamente. Apesar que a justiça está emparelhada, eu não sei mais quando tem justiça, quando não tem justiça, porque é tão nítido lá que o vilipêndio à fé é um crime, aí você ingressa na justiça dizendo que isso é errado, aí lá em cima fala, mas e a liberdade de expressão? Não compreende nem o sentido de liberdade. Mas então tá vilipêndio? Tá me vilipendiando? Vai perder, porque tá aparelhado. Mas enfim. A Beth, saudade. Também, saudade. Tereza, meu marido fala muito sobre isso, já não é mais a mão armada. Estão atacando a família através da educação e cultura. Doutrinação pura. Por isso, eu estou escrevendo meu trabalho final. Depois, eu não sei se eu consigo fazê-lo com que seja livro, que não tenha a mínima ideia. Se for livro, faz apostila, onde eu estou fazendo um grande estudo, grande, né? Pequeno estudo, né? Um pequeno estudo da minha visão para a sociedade. Restaurar a família significa reconstruir a sociedade. E aí eu usei isso na minha apresentação, coloquei a imagem da Sagrada Família desconfigurada, sabe? Já viram aquelas imagens desgastadas, quebrada? E aí você entrega a família para uma pessoa que... Você entrega a imagem para uma pessoa que restaura e ela vai restaurando a imagem. O meu trabalho vai ser esse. Restaurar esse núcleo. Porque enquanto a gente não defender a família, de nada vai adiantar você olhar a sociedade. Primeiro núcleo, a família. Depois, o restante. Deus quiser, rezem por mim para que esse trabalho seja um trabalho bom, porque eu vou trabalhar também um livro de restaurar a masculinidade, restaurar a feminilidade, restaurar o lado da mulher, o lado do homem. São diferentes psicologicamente, corporalmente, são diferentes no seu jeito. E é essa beleza da criação, do ser homem e do ser mulher diferente, que casando os dois, eles constituem família. Corporalmente a gente vê isso, naturalmente se vê isso, psicologicamente também. A ideologia faz o quê? Masculiniza a mulher e feminiliza o homem. O que acontece? Sociedade destruída. Por que destruiu aonde primeiro? Lá atrás.
mulher macho e homem mulher. A figura. Perdão me alongar, mas foi muito bonito e emocionante ver uma jogadora de vôlei falando. Demoramos tanto para conseguir os direitos da mulher no esporte, tanto para recuperar, porque eu sei que é difícil. No futebol, por exemplo, muitas atletas femininas não conseguem ter um salário porque a imprensa mesmo que acusa não dá a abertura de visual. Se a imprensa não divulga, como é que vai ter patrocínio? Como é que você favorece a mulher no futebol? Então ela falava, demoramos tanto para ter a dignidade da mulher no esporte, para agora a ideologia de gênero nos roubar. Porque nós somos diferentes. Por que existe Lei Maria da Penha? Porque o ser do homem é mais forte que a mulher. Fisiologicamente, o homem foi feito para caça. E a mulher foi feita para ternura. Não é assim, eu estou falando besteira. É a mulher que presta atenção em todos os detalhes. Ela briga até com o homem por causa disso. Porque o homem não olha as coisas que ela está olhando. Mas você vê os atletas, homens fortes, de músculo, mais fortes do que eu, com essa barriga que eu tenho aqui, jogando como se fosse mulher. Pô, pelo amor de Deus. O cara no UFC espancou a mulher no octógono. Octógono. Porque ele era luta feminina, o cara era homem, poxa. Que isso? O jogador de vôlei que tem mais pontos é um homem. Que agora é Tiffany. Tiffany, sei lá, Tiffany. Não. O braço é diferente, gente. Fisiologicamente é diferente. Enfim. Quero me estressar, não. Usa. Ou aquele filme Bad Boys. Usa. Vamos lá, o marido falou exatamente, entrou pela cultura. Tem um curso muito bom do Padre Paulo Ricardo, Marxismo Cultural. Vale muito a pena. Eu acho que é pago. Mas acho que eu tenho em áudio. Mas o áudio não dá para compartilhar. O dia que a gente se encontrar, eu levo o pendrive. Kátia, quando eu entrei na faculdade na década de 80, políticos estavam nas salas paramilitares, não estavam fazendo nada, pois quando o povo estava voltado para o Brasil. A questão dessa época ainda foi pior, porque eles tinham uma falsa, e davam uma falsa segurança. Eles abandonaram a educação à mercê das ideologias. Eles, na verdade, eu não ia entrar nesse mérito porque demanda muito tempo. Na verdade, houve uma negociação entre os revolucionários do aspecto militar, para que não fizessem bagunça na rua, ele liberaria a questão da educação. E daí veio o próprio interior mexendo. Mas, enfim. Maldita revolução cultural, exatamente. E a gente ainda vai sofrer muito isso, hein? Mais do que a gente, nossa próxima geração, nossas crianças, vão sofrer mais ainda. A Beth, eu fico na rede social mais por causa da minha página mesmo, Católico Fiel. Porque é triste. Sabe o que eu estou fazendo? Uma técnica. Que eu vou ensinar os senhores. É cristã essa técnica? É cristã, sim. Olha só. Vai no Facebook, clica nos 3 pontinhos da pessoa e coloca modo soneca por 30 dias. Pronto. Você começa a filtrar os... Para mim, é isso que eu faço. Começa a pessoa a se debruçar em política ou começa a entrar em discussão e brigar, que geralmente não vale nada. Eu nunca vi rede social converter ninguém. Nunca vi rede social você evangelizar. A rede social é simplesmente guerra de pontos de vista, que nunca dá em nada. A maioria das vezes. Então, quando eu começo a ver gente debruçando para esse lado, eu clico nos 3 pontinhos, modo soneca por 30 dias. Aí minha rede social fica por 2 coisas. Ou Voz da Igreja, ou as páginas do Vasco. Aí eu consigo me informar tanto do meu clube quanto das vozes oficiais da igreja. O restante, eu vejo amigos, é verdade. É bonito quando eu vejo amigos fiéis, mas quando vai em política, 3 pontinhos, soneca 30 dias. Pior que os 30 dias acabam. Aí a pessoa está voltando a falar. Beth. A rede social, tá vendo? Usar a rede social para evangelizar.
o Zap também, não é só funk, sertanejo, tudo. Todas as músicas, a parte cultural, todas as músicas têm, como é que é? 99% anjo, 1% vagabundo, tem que ter o vagabundo. Tem a música que eu dou na palestra que eu esqueci. Você se livra do seu marido, você se livra da sua esposa, eu me livro do seu marido, nós seremos felizes como Deus quiser. Não mais família, mas agora traição. R$50, um hotel, não sei o quê. Tu nunca viu, você não vê mais uma música falando de família. A década atrás você ainda via, né? Por exemplo, eu jovem, né? Ficar jovem, que eu escutava aqueles Claudinho Bochecha, né? Porque não era nem de igreja. Aqueles funk onde falavam de amor, tá se conhecendo, tal. Hoje em dia, quais são os funk? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Porque só se fala disso. Rita, eu penso que temos que resistir e evangelizar na rede. Exatamente. Temos que ser resistência. Gostei. Mais que essa palavra também foi pessimamente compreendida pelos níveis ideológicos, mas é isso mesmo. A palavra é essa mesmo. E existe tantas coisas contra nunca se evangelizou. É verdade. As lives do terço, pastoral familiar, toda... A Rita sabe, né? Toda a dificuldade que se tem de preparar, de convidar palestrante, todo o nervosismo que se tem. Vai dar certo, não vai dar certo. Na segunda eu marquei com as pessoas, aí uma ficou. Todas as irmãs estão com Covid e à noite a outra internada. Quando chegou na quarta, eu chamei outro convidado. Ela tava, na hora que ela estava já animada para entrar, o hospital chamou, a irmã morreu. Tá desse jeito. Exatamente isso. A coisa, né, que feita pelo homem, a própria igreja fala sobre a mass média, sobre a pastoral da comunicação, sobre usar os meios para evangelizar. É por isso que eu dou essa dica, né? Perturbou, 3 pontinhos, moto soneca. Ofendeu a igreja, para mim, é bloqueio. Não ouço mais. Falou da minha mãe, falou da igreja, eu bloqueio. Por mais que eu respeite a pessoa, se eu conviver com a pessoa, eu vou respeitar a pessoa, mas eu preciso ver isso. Não preciso, porque mexe com coisas que já estão enterradas, né? Vamos dizer assim, não quero que venha a paixão e a emoção falem mais que a razão, né? Exatamente, serviço colaborar na evangelização das famílias, a gente... Estou tentando raciocinar um jeito eu não, né? Mas a igreja já escreveu até documentos sobre isso. Pastoral em conjunto. A gente unir nossas pastorais para evangelizar. É um grande desafio. Eu, particularmente, ainda não vi ser implementado. Na minha realidade. Mas talvez consigam, né? Que a família não comece na resistência. Né? Exatamente. Por isso, a igreja fala, né? Padre José Augusto, veja com quem tu vai casar, jovem, porque essa pessoa tu vai ficar para toda a vida, né? Então, ter o noivado, ter o namoro, o noivado, o casamento, o filho, né? Depois, como ancião, ter o relacionamento com o neto, tudo a família orienta, a igreja orienta, né? Tempos esquisitos, e de fato é. Houve ontem, nossas crianças de hoje sabem menos do que a geração dos pais. Essa vai ser a primeira geração assim. Pois é. A própria educação, a gente tinha uma educação para o todo. Agora tem até a educação tem que se mexer como um todo. Mas a gente vai ter a Vivian, que será a futura ministra da Educação. Certo, Vivian? Jeane, meu filho faz faculdade, me fala que não é fácil. Eu tô rindo para não chorar. As ideias, quando você escuta, a Jeane está falando que o filho dela vem com as ideias das pessoas cada vez mais loucas. Porque quando você escuta pela primeira vez, você fala assim, cara, qual foi a cabeça que teve as condições de sair essa minhoca? Primeira vez que a gente escuta isso. Porque a gente tem base na verdade. Só que você vai conversar com a pessoa, cara. A pessoa vai desenvolvendo uma metodologia para explicar aquilo que ela está defendendo. Que tu fala assim, gente,
Que inteligência, mas uma inteligência errada. Não seria nem uma palavra inteligência, mas talvez seria uma desenvoltura. Mas da onde está vindo as minhocas? De misturar banheiro, cara. E você vai vendo um desenvolvimento. E se você não tiver fincado, na verdade, você fala assim, caraca, como é que tem razão? Tem não. Tem não. Beth falou que na igreja eu dei uma sugestão para a catequese nem que a pastoral família para atividade conjunta. E deu certo, glória a Deus, parabéns, Beth. É um grande desafio. É um desafio. Eu não sei se você teve também essa comunhão com teu pároco, ou com o padre, ou com né, o orientador, mas tem um papel fundamental o sacerdote. Às vezes a gente pode até tentar, mas se o padre não estiver presente, é muito difícil. Mas a gente deve nesse sentido. Eu gosto de trabalhar assim, não me entendam mal, né? A gente entra para estudar, passa aquele tempo de formação, finca com a verdade no estudo, aquilo que é correto, sem deturpar, sem ideologizar, né? Aí sim, depois a gente sai em missão. Missão na pastoral. E aí a gente tenta elaborar com conversa, com diálogo, orientação. Quantas pessoas aqui... Essas iniciativas são de pessoas já experientes, a Beth, por exemplo, né, conhecendo aqui, mas é uma ideia muito, muito bonita. E aí você vai ter pessoas que vão querer deturpar. E aí tem que conversar. Não é por aí, vem para cá, tal. É isso. E aí a gente fecha com o Gianni. Eu tento evangelizar, mas não dá chance. E não vai dar chance. Uma coisa eu aprendi nesse curso com o padre Paulo Ricardo do Marxismo Cultural. Não se tem diálogo com quem defende essa ideologia. Verdade. Ou vocês defendem aquilo que estão falando, ou você é expulso do convívio. Porque eles vocês acabaram de escutar hoje. Porque eles se fecham em grupos, se fecham em classes. Não é da minha classe, tá fora. Mas eles falam do amor. Eles falam do amor. Que amor é esse? O amor que só aceita quem é da classe deles. Então, qual é a maneira? Eu costumo sempre dar esse conselho. Qual é a maneira? A maneira jesuíta lá de trás. Como é que os jesuítas agiam? Eles entravam nas academias, nos órgãos influentes, muitas vezes não falavam quem era, mas ali dentro eles eram massa no fermento. Ali eles faziam a diferença. Como? Testemunhando. E aí incomoda. Quer ver, por exemplo? Fala minha classe, né? Masculina. Pai, aos homens olham, eu não vou olhar. Por que eu não vou olhar? Porque eu não quero desejar. Tenho minha esposa, sou bem casado, sou casado, tenho meu matrimônio. Não quero desejar, é pecado. Mas aí a cultura vai dizer o quê? Para ser o macho viril, tem que desejar, mexer, falar, que isso, cara. Não, a gente faz diferente. E é assim que a gente vai evangelizando, com muita dificuldade. Amém? Pode fechar a gravação. Um beijo, um queijo. Tchau para quem está acompanhando depois. Fique com Deus. E não terminou a gravação.